E em torno do ato há uma luta política muito clara, né, muito definida, né, particularmente em São Paulo, que é muito importante. Tá? Queria começar destacando o fato de que uma série de organizações da direita, juntamente com o PCdoB, né, UNE, UMES, etc. e tal, decidiram dividir o ato em dois atos, realizando um ato também na Avenida Paulista, em frente ao Conjunto Nacional. Né? Enquanto que o ato tradicional ele se dá na altura do Museu de Arte de São Paulo, MASP. Né? Para quem não conhece bem a cidade de São Paulo, né, nós temos aí uma distância de mais de 1 quilômetro entre um ato e outro. Né? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: qual é o significado desse fato? Né? Por que essa divisão dos atos? No ato do dia 3 de julho, além do entrevero que houve entre militantes do PCO, militantes de outros partidos, inclusive do PT, militantes de base com o PSDB, ficou patente que a tentativa de fazer com que o PSDB, né, comparecesse ao caminhão de som principal do ato e discursasse era uma coisa totalmente impraticável, totalmente inviável. Né? Não, tanto que uma das alegações para o ato em separado é a de que, nesse ato, o PSDB pode subir ao caminhão de som e que ele teria sido vetado no ato anterior. Né? Por que ele foi vetado no ato anterior, se praticamente todo mundo é a favor pelo menos formalmente, é a favor da participação de todos os partidos, sejam eles de esquerda ou de direita, na manifestação? Porque alguns setores mais realistas, principalmente do PT e da CUT, sabiam que a presença do PSDB no carro de som ia causar uma comoção. Essa é a realidade. Né? A realidade é que a esmagadora maioria dos participantes do ato rejeita o PSDB. Não é por acaso. O PSDB foi o artífice do golpe de 2016, né? O PSDB de São Paulo, particularmente, controla o estado de São Paulo. A gente já nem lembra de quando, né? Mas a gente poderia dizer com uma certa tranquilidade que são as mesmas pessoas, é o mesmo grupo político que controla o estado de São Paulo desde a primeira eleição para governador, né, depois da ditadura militar, em 1982. Em 1982, na eleição de 82, foi eleito o senhor Franco Montoro, então do PMDB, mas um elemento que se passou depois para o PSDB, porque o PSDB surgiu de dentro do PMDB. Nós tivemos alguns governos do PMDB, que é muito bem parecido a mesma coisa que o PSDB, e depois vários governos do PSDB. Quer dizer, o Estado de São Paulo está submetido a essa verdadeira ditadura do PSDB nos governos estaduais desde 1982. São nós estamos em 21, 41 anos. Quer dizer, ninguém aguenta mais isso daí. Né? É uma coisa insuportável. E com o Dória, né, a coisa adquiriu um feitio ainda mais negativo. O PSDB no governo, né, tem sido sistematicamente um carrasco de todos os funcionários estaduais, né, em particular as categorias mais organizadas dos funcionários estaduais, que são os professores e os trabalhadores do metrô, fizeram inúmeras greves contra os governos do PSDB. Né? A educação sofreu ataques intensíssimos e a repressão policial no Estado é muito intensa. Quer dizer, você fazer o
o PSDB participar de um ato, né, popular, das organizações populares, das organizações sindicais em São Paulo, é quase pior do que se você chamasse o próprio Bolsonaro para o ato. Né? O Bolsonaro é presidente da República, fajuto, né? Produto de uma fraude aí há 3 anos, mais ou menos. O PSDB não, o PSDB governa o Estado há 40 anos. E o PSDB, todo o Estado de São Paulo já sofreu muito na mão do PSDB. Logicamente que há essa ficção, né, de que se o PSDB ganha a eleição, é porque ele é muito querido pela população. Isso daí é totalmente falso. Né? Essas vitórias eleitorais do PSDB são um esquema que tem aqui para o PSDB ganhar a eleição. Nada mais e nada menos do que isso. Então, é uma coisa muito evidente que a participação do PSDB num ato popular era uma coisa inviável. Então, alguns agrupamentos, a esmagadora maioria deles associada ao PSDB já de longa data, né, como Rede, Partido Verde, PDT, PSB, o PSB de São Paulo, muita gente também não se dá conta que o PSB é um partido, é uma legenda de aluguel, né, de direita, e em alguns lugares tem fama de ser de esquerda, porque tem algum governador que é contra, é de uma oligarquia que é contra a oligarquia mais direitista do Estado, principalmente no Nordeste, então aparece isso. Mas em São Paulo, o PSB foi tradicionalmente uma sublegenda do PSDB, como muitos outros agrupamentos políticos, né? Partido Verde, principalmente em São Paulo, mas é uma sublegenda do PSDB. Então, além desses agrupamentos, né? Cidadania, que já é sublegenda nacional do PSDB, nós temos aí pelo menos um agrupamento da esquerda, que é o PCdoB, que está patrocinando esse ato onde supostamente, né, vamos ver o que acontece lá em frente ao Conjunto Nacional, supostamente o PSDB teria toda a tranquilidade de falar. Né? É muito interessante todo esse esforço, né, porque a grande pergunta é o seguinte: tudo bem, tá? Você tem um grupo de esquerda, o grupo fala assim: nós precisamos de uma frente ampla, precisamos juntar Deus e o demônio contra o Bolsonaro. É a formulação de vários grupos de esquerda. Né? Uma formulação que não tem base na realidade. Né? O PSDB nem mesmo apresentou um pedido de impeachment do Bolsonaro. E há uma insistência enorme em fazer com que o PSDB participe do ato. Não é que o PSDB participe da frente, mas participe do ato. Os deputados dos vários partidos aí que apresentaram impeachment poderiam conversar com o PSDB para eles apoiarem o impeachment no Congresso, para eles votarem, eles têm deputado no Congresso. Mas por que a insistência de participar dos atos? Essa que com tudo que tem contra, né? Porque todo mundo sabe que a presença do PSDB no ato vai causar perturbação no ato, não há dúvida nenhuma. Por isso que colocaram o PSDB lá em frente ao Conjunto Nacional. Né? É uma maneira de colocar o PSDB no movimento pela porta dos fundos. Né? Mas então, a grande pergunta é essa: por que esse amor pelo PSDB? Nós temos que levar em consideração o seguinte, né? O PSDB de São Paulo está praticamente todo dominado pelo senhor João Dória. Né? Quando a gente fala em PSDB em São Paulo, é o João Dória. Quem tomou a iniciativa de participar do ato, né, nominalmente, formalmente, foi o diretório municipal do PSDB de São Paulo, que é controlado pelo João Dória. Quer dizer, quem quer participar dos atos é o João Dória. No resto do país, você não vê essa mesma mobilização. Você não vê a mobilização do PSDB no Rio de Janeiro, você não vê a mobilização do PSDB no Rio Grande do Sul, em lugar nenhum.
né? A insistência de participar do ato é em São Paulo. Quer dizer, quem quer participar do ato é o João Dória em São Paulo. Por quê? Por que ele quer participar do ato? Nós estamos, nesse momento, em meio às convenções, em meio à convenção, a preparação da Convenção Nacional do PSDB, que vai escolher o candidato. Há 2 candidatos. Um é o Eduardo Leite, né? O homem que se revelou gay para propósitos eleitorais, e outro o João Dória, né? E o João Dória está fazendo uma intensa campanha, está viajando por todo o estado de São Paulo, reunindo pessoas, aliciando gente de outros partidos, vai viajar pelo país inteiro. Quer dizer, é evidente que há um plano de um setor da burguesia de lançar o João Dória como candidato, né? De qualquer maneira, né, quando a gente fala de terceira via, que é um tema que foi muito discutido no último período, a terceira via, nesse momento, ela está concentrada em 2 figuras. É o PSDB, os 2 candidatos do PSDB, né, e o PDT. Sendo que o PDT, a impressão que todo mundo tem é que o PDT iria para a eleição, mas apenas para tentar tirar voto do PT, né? Então, começa a se desdobrar, né, na situação política, começa a aparecer na situação política uma variante que deve ser considerada com muito cuidado, que é a variante da terceira via do PSDB, particularmente o João Dória. O outro candidato também, se ele tiver condições de ganhar a convenção, né, nós não sabemos direito qual é a relação de forças, aparentemente há um embate muito sério, o João Dória está se mexendo muito para ganhar a convenção, também poderia ser um candidato da burguesia. São as 2 facções da burguesia mais diretamente ligadas ao imperialismo, né? Não há dúvida nenhuma. É possível que, havendo a convenção, esses setores se unifiquem em torno do vencedor, né? E, nesse momento aqui, dado o peso extraordinário do aparelho político do Estado de São Paulo, que é muito grande, né, que é o que tem garantido o PSDB em todos os lugares, o João Dória aparece como favorito. Quer dizer, o esforço da esquerda, de determinada esquerda, de colocar o PDT no ato, deve ser traduzido assim: é um esforço para colocar o eventual candidato do PSDB e eventual candidato da terceira via no ato. É isso que está acontecendo. E é muito claro que é isso, exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, é uma espécie de batismo, né, do candidato no Rio Jordão da democracia. Você leva o João Dória, que é um psicopata fascista, né? É o homem que ficou universalmente conhecido por tentar dar ração de cachorro como merenda para as crianças de São Paulo. É o homem que, no último período, privatizou tudo que ele conseguia privatizar em São Paulo. A gente não consegue nem acompanhar a onda das privatizações, né? E ele continua com isso daí, né? Ele vai transformar o Estado, ele vai completar a obra do PSDB e vai transformar o Estado de São Paulo numa espécie de Chile, né? Então, pegar esse cidadão, levar ele na mobilização popular, essa seria a ideia mestra, né? Colocar ele no meio do povo, dar um banho de povo, que seria um batismo democrático, né? A transformação final do PSDB em partido representante da democracia, justamente o partido que organizou o golpe de 2016 e a fraude de 2018 e elegeu o Bolsonaro. A gente não pode negar a burguesia, né? Nem cara de pau, nem capacidade de ação, né? Não há dúvida nenhuma que isso aqui mostra uma enorme capacidade de ação. Se a esquerda brasileira tivesse esse nível de iniciativa, né, unificadamente, nós já teríamos chegado ao socialismo há muito tempo.
Então, né, esse é todo o jogo. Né? Esse é todo o jogo. Não há dúvida nenhuma de que o Dória está aliciando aí uma parcela grande da esquerda para esse plano. Né? Ao que tudo indica, o PCdoB estaria nesse plano. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Porque o PCdoB foi o que insistiu no verde e amarelo, né? Agora fica absolutamente claro para que servia a campanha do verde e amarelo. Você tira o vermelho, põe o verde e amarelo, traz um representante do PSDB, né? E quando chegar assim, a apoteose da manifestação, está lá o Dória discursando como paladino da democracia. Um truque muito bem pensado, mas que não deu certo devido à impopularidade do Dória, justamente no estado onde ele deveria ser mais popular.